Bom, gente, acho que quem tiver que entrar, vai entrando agora nesses minutinhos. Bom dia, meu nome é Marcela. Hoje eu vou conduzir aqui a nossa primeira palestra com a Marisa. E estou muito feliz por estar participando aqui desse simpósio. Foi algo que nós organizamos assim nos últimos meses e foi muito gratificante poder organizar, contar com a ajuda de todo mundo. E a mesa tá, as palestras estão incríveis. Todos os nossos convidados também. A gente está muito feliz de poder receber todo mundo. Eu espero que a gente tenha um ótimo dia de evento, porque essa semana é tão importante. A gente está na semana da luta antimanicomial. Dia 18 foi o dia da luta antimanicomial. Para quem não sabe, a gente está passando por um momento muito difícil, né, na área da saúde mental, por conta de todo o nosso governo, né, e tudo que a gente tem perdido. Então, hoje é um dia muito importante para todo mundo que se importa com essa causa e que quer aprender um pouquinho também. Talvez tem gente que não conheça muito ainda. E hoje vai ser para isso, para a gente conhecer o trabalho desses profissionais incríveis, que a gente vai ter a honra de ouvir um pouquinho e aprender mais com eles. Quem quiser colocar no chat de onde está vindo a faculdade, qual curso que faz, para a gente ir se conhecendo melhor. Vou fazer alguns acordos com vocês. A gente vai ter agora 40 minutos, a partir das 8h30, para a palestra da Marisa. Depois a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem ir mandando as perguntas no chat, e a gente vai colocando elas em ordem. E assim que abrir as perguntas também, quem quiser levantar a mão para fazer a pergunta pelo microfone, também vai ter esse espaço. Eu só peço para que vocês levantem a mão, para não tumultuar e a gente ter um controle da ordem de quem vai fazer as perguntas primeiro, ok? Bom, então, Marisa, a gente já pode começar? A gente já começa agora ou a gente espera um pouquinho até 8h30? Bom dia, pessoal. Bom dia. Como é que é seu nome mesmo? G? Marcela. Marcela, é porque Marcela, você é psicog. Gente, vocês que sabem, se vocês quiserem iniciar, né? Estão quase 8h20, mas a gente pode, como foi divulgado que começaria 8h30, talvez seja melhor esperar 8h30. Alguém pode deixar para entrar 8h30, não sei. Estou à disposição, do jeito que vocês preferirem. Tá, então a gente vai aguardar mais uns minutinhos, então, enquanto isso eu vou apresentar um pouquinho da Marisa para vocês. A Marisa, ela é professora e mestre, né? Você quer se apresentar, Marisa? Como é que é? O que você perguntou? Desculpa. Você quer se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua formação? Porque talvez você vai poder explicar um pouquinho melhor que eu. Tá bom, pode ser. Eu sou professora há muitos anos, né? Já vai chegando aí perto de 20 anos como professora, muito na área de saúde mental, saúde coletiva, psicopatologia. E estou trabalhando na saúde pública desde 1994. Né? Trabalhei como psicóloga em UAI, né? A UAI Pampulha, quando inaugurou, eu fui a primeira psicóloga que trabalhou na UAI Pampulha. Eu vou falar um pouco, né, dessa equipe hoje, como é que era na época. E trabalhei em unidades básicas de saúde. E em 2001 assumi a gestão de saúde mental do município. Né? Fiquei na gestão durante 4 anos, mas nunca mais, assim, até hoje não saí de trabalhos ligados à gestão de saúde mental. Então, a gestão do município, depois a articulação de rede do setor sul, né? Montar a fase de montar a saúde mental nos PSF, articular a equipe,
montar uma proposta chamada de apoio matricial, em torno de 2007, né, até 2012, né, e depois disso eu assumi a gestão do Centro de Convivência e Cultura, onde eu estou até hoje, né, que é uma unidade de saúde mental que trabalha na área de reabilitação psicossocial, arte, cultura, esporte, lazer, né, e ligada à RAPS ainda, né, a Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde do município. E a partir do ano passado, né, passei a dar aula também aqui na FATRA, né, no curso de Psicologia da FATRA. Então, é isso, né? Sou graduada aqui na Universidade de Uberlândia, na Federal de Uberlândia, né? E assim que me graduei, comecei a trabalhar na saúde coletiva e estou até hoje, né? Acho que é isso. Ai, que ótimo, Marisa. Estou muito feliz de poder contar aqui com você hoje. A gente está bem animado para começar, está bem ansioso. Mas muito obrigada pela sua apresentação. Obrigada a vocês pelo convite, para mim é uma honra, né? Eu considero que a saúde coletiva, né, o SUS, o movimento da reforma sanitária e o movimento da reforma psiquiátrica, principalmente, é uma área de militância, né? Eu considero meu trabalho sempre uma militância, mesmo como professora, ou na saúde coletiva, nos trabalhos de gestão, na defesa de uma saúde coletiva, universal, um trabalho territorial, né, com participação na gestão clínica, na gestão da própria população, e no caso da reforma psiquiátrica, a importância da participação dos usuários de saúde mental na construção do cuidado, na construção dos serviços, na construção da clínica, né, do projeto clínico, no projeto de cuidado, no plano de cuidado. Eu acredito que só existe cuidado em saúde de uma forma coletiva e com a gestão clínica da pessoa que está recebendo o cuidado. Então, é uma militância mesmo, uma mudança de paradigma que a gente vem lutando desde os anos 70, né, no meu caso, desde os anos 80, 90, mais especificamente anos 90, e que faz parte da luta por uma efetivação de um sistema único de saúde que está previsto desde a Constituição integralmente. Todas essas propostas estão previstas na nossa Constituição e foi uma conquista popular, coletiva, e no caso da reforma sanitária, uma conquista dos usuários e dos trabalhadores. Então, é uma militância mesmo. E é um orgulho estar aqui falando disso, e é um projeto de vida. Pessoal, bom dia para quem estiver chegando agora. Marcelo, eles responderam aqui, ó, todo mundo respondendo, olha que legal, a gente já tem pessoas graduadas aqui, né, formados, psicólogos, né, da Unicerp, de patrocínio, pessoas do 10º período, já está praticamente formado, né, 10º período também, o Alexandre, da FATRA, Brandon também da FATRA, entrando agora, 1º período, sejam todos bem-vindos, pessoal. A Júlia da enfermagem, pessoal da UFRJ, de patrocínio, e pessoal de todo canto aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo, galera. Da Unitri. Ai, o Igor. Bom dia, Igor. Saudade de você. Foi meu aluno. Já é profissional há algum tempo. Bom dia, Marisa, querida. Saudade de você também. Nilza. Oi, Nil. Prazer te ouvir. Nossa. Muito bom.
a gente também vai ter um sorteio hoje, então eu queria combinar com vocês que a gente vai liberar o formulário de presença um pouquinho antes de terminar a conversa aí com a Marisa. Então, eu vou pedir para todo mundo que estiver presente preencher o formulário quando a gente liberar, porque assim que a gente entrar no intervalo, nós vamos fazer o sorteio. O sorteio vai ser ao vivo. Agora, no período da manhã, nós vamos sortear 2 livros do Paulo Amarante, Loucos pela Vida. Então, todo mundo que estiver aqui, preenche o formulário para ter a chance aí de concorrer ao sorteio. Só ficar atento ao chat que a gente vai enviar um pouquinho antes, tá? De terminar. Pessoal, só um último aviso. Antes de. Na verdade, antes não. Depois da palestra, a gente vai liberar um tempinho para perguntas. Então, como a Marcela já disse anteriormente, quem tiver perguntas durante a palestra pode ir mandando no chat, que a nossa equipe vai organizando para a gente falar depois, né, fazer pergunta para a Marisa. E quem preferir falar por áudio, a gente vai liberar esse tempo depois da palestra dela para abrir, e aí a gente pede para que as pessoas só abram a câmera e o microfone nessa hora, porque senão, como a sala vai ter muitas pessoas, pode pesar a conexão e aí ficar ruim para a gente, né? A qualidade pode cair. O pessoal da FATRA tem massa aqui hoje, hein, gente? Um monte de psicologia da FATRA, enfermagem também, história, o Marco Túlio, formado em história, mestrando em história. São Paulo e Ibirapuera. Tem um pouquinho de cada canto aqui hoje. Que legal, galera.
Então, como a gente já está se aproximando das 8h30, como eu já tinha falado, nós vamos disponibilizar aí 40 minutos de fala para Marisa, mas acho que dá para estender um pouquinho, caso precise de mais tempo. Mas aí, quando tiver quase já chegando ao final dos 40 minutos, eu te aviso, Marisa, só para você se nortear aí e ter mais ou menos uma noção. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Estou muito feliz, já falei isso umas 10 vezes, mas muito obrigada pela contribuição novamente, Marisa, e agora o espaço é todo seu. Muito obrigada. Espero realmente que eu consiga, eu realmente estendo muito as minhas falas. Vou tentar cumprir o tempo, né? Obrigada de novo pelo convite. Bom dia a todos e todas. Eu vou eu trouxe uma discussão, né? Que foi me pedido para a gente conversar um pouco sobre os 30 anos de saúde mental em Uberlândia. Eu estou nesse trabalho há 27 anos e conheço essa história até antes um pouquinho. Mas para eu contar essa história, eu escolhi também uma primeira parte, que eu vou compartilhar minha tela e vou colocar uns slides, e depois eu volto, né? Depois que eu falar um pouco com esses slides, eu vou fazer uma introdução, uma contextualização do que estava acontecendo no Brasil em termos de reforma psiquiátrica. Como que foi, eu vou tentar ser rápida e já ir introduzindo um pouco como é que Uberlândia foi se organizando dentro dessa história. Então, a primeira parte eu vou colocar uns slides como uma introdução e para contar essa parte da história do Brasil. E depois depois dessa introdução, aí eu vou contando, a minha intenção é contar uma história, e contando uma história aqui para nós, e como relembrar, né, na verdade, a história de como que foi se organizando a saúde mental em Uberlândia durante todo esse percurso, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Marisa, aqui é Thiago Regis. Obrigado por participar voluntariamente desse trabalho, é muito importante que os alunos e os profissionais conheçam a história da saúde mental do Brasil. Obrigado por suas forças aí. Obrigada, Thiago. Estou compartilhando a tela, gente, está tudo certo aí? Ah, sim. Então, o nosso tema é esse, né? 30 anos de saúde mental em Uberlândia. E eu vou fazer uma introdução sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Como sempre, as minhas falas, até meus slides ser longo, eu espero conseguir falar brevemente. Veja bem, aqui no Brasil também começamos uma questão influenciada pelo PNEL, né? E aqui também o nome que se dá aos profissionais que trabalham na saúde mental é os alienistas. Então, os alienistas brasileiros, no início do século XX, começam ou se estendem, dão continuidade a um trabalho no modelo de asilos de alienados, isolamento. A lógica do isolamento já defendida clinicamente por PNEL. E é um estabelecimento de um processo chamado de educativo, né? Reeducam o comportamento e as mentes degeneradas. Dentro do modo de produção capitalista, onde a estratégia, a lógica é a lógica do trabalho, então a principal estratégia de tratamento, também chamado clinicamente de trabalho moral pineliano, é o trabalho. E aí chama-se de trabalho terapêutico, né? Até hoje esse termo trabalho terapêutico ainda nos influencia, né?
E o trabalho, nesse sentido, é um meio de reeducação das mentes desregradas e das paixões incontroláveis. Então, são termos bem interessantes para a gente já ir pensando, refletindo, né, pessoal? Assim, a minha promessa é que a gente vá refletindo e pensando em coisas que precisam, né, são dicas, toques, assim, para a gente ir conduzindo em termos de busca, de pesquisa, de conhecimento sobre o movimento e como que o movimento vai produzindo o pensamento clínico, o pensamento de tratamento, de cuidado, né, como oferecer cuidado para esses cidadãos. Esses cidadãos, nessa época, não tinham, né, tinham perdido, na realidade, o direito de cidadania, né? E a gente já encontra nesse momento histórico, começo do século XX, críticas, né? Superlotação, função social de segregação de segmentos marginalizados da população, denúncias de violências contra internos, isso já acontecia. E a primeira tentativa de resgatar um potencial terapêutico no Brasil surge no modelo de colônias, mas não se perde essa lógica do trabalho terapêutico. Então, a gente tem grandes colônias. A gente tem, por exemplo, a colônia do Juqueri, em São Paulo, ela vai atingir, perto dos anos 70, 16 mil internos. Então, essa lógica de colônia, de um estilo mais ruralista e de um trabalho terapêutico, né? Mas a gente encontra já nesse momento histórico, nos anos 40, anos 50, as resistências a esses modelos também, né? Então, por exemplo, podemos citar em São Paulo Osório César, que é um psiquiatra que é ligado ao movimento de arte moderna, né, nos anos 20, nos anos 40 ele é o psiquiatra do Juqueri, e ele é o primeiro a trazer como estratégia terapêutica o uso das artes, né? Incentiva a arte, a criação inclusive de uma escola de arte dentro da colônia, e tem projeção internacional, os usuários, né, os internos o acompanham, são levados a exposições, inclusive internacionais, tem uma relação direta com a psicologia analítica e junguiana também. Então, o primeiro movimento de resistência forte, já usando a arte, a cultura como uma ferramenta terapêutica. Depois, também, na sequência, então, ele representa esse movimento em São Paulo. Depois, nos anos 50, a gente vai ter a história da Anísia da Silveira no Rio de Janeiro, bem importantíssima, fundando o Museu de Imagens do Inconsciente, que está fazendo uma exposição essa semana, abriu uma exposição desses usuários que também produziram grandes trabalhos artísticos. Existe um museu hoje dessas imagens, com um acervo imenso. O Jung teve participação direta a esses projetos no Brasil. Então, são movimentos já que existiram de resistência. Mas o maior movimento, né, que vai dar origem a toda a reforma psiquiátrica, dentro também já de uma discussão da reforma sanitária, de criação do SUS, acontece nos anos 70. E no fim dos anos 70, existe um movimento que é chamado de crise da DINSAM. A DINSAM é a Divisão Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde. E esse movimento foi apoiado pelo SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, né? A DINSAM, ela foi denunciada por vários trabalhadores, médicos, que trabalhavam nos hospitais psiquiátricos geridos pelo Ministério da Saúde na época. Eles denunciam maus tratos, violência, abusos sexuais, as pessoas, o acúmulo de pessoas, as pessoas sendo tratadas de uma forma totalmente largadas, abandonadas. Então, eles começam a denunciar, só que essa denúncia desses trabalhadores, na realidade, gera demissão de 260 profissionais, estagiários e pessoas que trabalhavam, só que essas demissões, né, registros desses abusos, em livros de registro, isso vai para a imprensa, e
começa a surgir mais movimentos, e aí vai estendendo um movimento pelos direitos humanos, né? Vai envolvendo outros setores, como a cultura, a justiça, a questão do trabalho, da seguridade social, né? E muito voltado às questões de direitos humanos. Isso vai para a mídia nacional. E, a partir disso, né, esse movimento vai surgir num coletivo, o movimento dos trabalhadores de saúde mental. Esse coletivo começa a produzir mais denúncias dessa precariedade do serviço de saúde mental oferecidos à população, com o objetivo de transformar a assistência psiquiátrica. Então, críticas à cronificação, então, o próprio tratamento, produzindo o próprio cuidado, vai gerando cronificação, gerada pelo próprio manicômio, e a questão do uso da eletroconvulsoterapia, que chega no Brasil, né, com grande força, né, já havia havido uma resistência, por exemplo, da própria Anísia da Silveira, a essa metodologia clínica, né, esse tipo de trabalho, o famoso eletrochoque, e aí buscava-se a humanização dos serviços. Também em 78, a gente vai assistir o Congresso Brasileiro de Psicanálise, que traz psicanálise de grupo e instituições, que vai trazer grandes reformistas representados de outros países, né, como o próprio Franco Basaglia, da Itália, que é a grande referência da reforma psiquiátrica, né, na Itália, e fez grandes mudanças, e vai influenciar totalmente o processo de mudança no Brasil. O Guattari, né, o Félix Guattari, Roberto Castel e o Goffman, eles vêm, então, participar desse congresso. E o Basaglia, com auxílio do SEBS, realiza várias aulas nessa visita ao Brasil e acaba influenciando fundamentalmente esse coletivo de movimento dos trabalhadores da saúde mental. Em 79, o Basaglia volta ao Brasil, o Basaglia do Castel, estimulando a discussão de um congresso mineiro de psiquiatria sobre as alternativas possíveis de assistência psiquiátrica. Então, veja bem, tudo isso vai influenciando também os estudantes de medicina e de psiquiatria no Brasil. E aqui em Uberlândia, a gente já, quando o curso de psicologia já estava em funcionamento, né? Então a gente vai assistindo também toda uma influência de Belo Horizonte, né? Do movimento de Minas, que é muito forte, Minas, São Paulo e Rio, né? Na Bahia também, alguns movimentos fortes. Isso vai influenciando, inclusive, algumas cidades do interior, Uberlândia é uma delas. O primeiro, a gente vai ter também, ainda em 79, o Encontro dos Trabalhadores de Saúde Mental, e esses encontros desses trabalhadores de saúde mental vai distanciando esse movimento dos interesses da Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente assiste esse contraponto até hoje, né? Em 1979, o movimento organizou o primeiro Congresso de Saúde Mental em São Paulo. E aí, a gente está tendo no SUS, né, a construção do SUS, e na 8ª conferência, em 1986, surge uma proposta de um sistema único de saúde, faça uma carta magna e consegue-se que essa carta vá integralmente para o texto da Constituição Federal de 88. Então, em 86, nasce a proposta do SUS, embora ela não é implantada, vai demorar ainda 4 anos para ela ser realmente implantada. E aí, em 87, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada pelo Ministério da Saúde. É lógico que essas são conquistas do próprio movimento de saúde mental, do movimento dos trabalhadores, e vamos assistindo um envolvimento já muito intenso dos usuários e familiares da saúde mental. Tem-se nesse ano também o 2º Congresso Nacional de Saúde Mental em Bauru. Esse congresso foi convocado pelo Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, né? E nesse congresso enfatiza a proposta já de uma sociedade sem manicômios. Isso é um lema, né? Esse é o grupo da sociedade sem manicômios, para acabar com os manicômios. E aí, esse movimento vai se tornando
o movimento social, ele deixa de ser só um coletivo ligado às questões específicas da saúde mental e passa a ser um coletivo, um movimento da sociedade, por uma sociedade sem manicômios, um movimento de direitos humanos, uma luta, né? E surge, então, o movimento da luta antimanicomial, se transforma no movimento. E nesse encontro é criado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então, 18 de maio passa a ser o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E o pessoal do movimento passa a ser denominado de mentaleiros. Então, os mentaleiros continuam na sua luta. Antes ainda da Constituição e da consolidação do Sistema Único de Saúde, é criado em São Paulo o primeiro CAPS do Brasil, né? Chamado Centro de Atenção Psicossocial, professor Luiz da Rocha Cerqueira, o CAPS Itapeva. Então, Uberlândia está vivendo isso, e depois eu vou contar para vocês, né, na história de Uberlândia. Vão lembrando aí que eu vou contar para vocês cada um desses momentos, como que Uberlândia foi vivendo todo esse processo, como que a rede de saúde mental foi se organizando, sendo muito articulada com todo o movimento nacional, né? A gente assiste, então, criação de diversas associações de usuários, cooperativas, então os usuários começam a se mobilizar em associações e cooperativas, e aí, finalmente, a participação social e a introdução do capítulo da saúde na Constituição Federal em 88. E aí, em 89, acontece um evento muito importante para Uberlândia também, por incrível que pareça. Em 1989 é feita a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos, e é o primeiro fechamento de uma instituição hospitalar pela ótica do movimento por uma sociedade sem manicômios. Então, a extinção do hospital, com consequente criação de uma rede denominada, pela primeira vez, se propõe uma rede substitutiva ao manicômio, uma rede que substitua o hospital psiquiátrico, a internação psiquiátrica, composta não apenas de serviços descentralizados, distribuídos pelo território, mas também de dispositivos que pudessem contemplar outras dimensões e demandas da vida. O SUS fala muito disso, né? O SUS traz que é um projeto de cuidado para a vida, pela vida, tais como moradia, trabalho, lazer, cultura, educação, renda, tudo isso compõe a vida, né? E o cuidado pela vida, né? Pelo direito à vida do cidadão. Embora os nossos cidadãos loucos continuam não tendo direitos de cidadania, né? Eles estão buscando essa conquista, né, perdida na história. Aqui no Brasil, em torno dos anos 40, isso se efetivou muito, né, essa perda de direitos, né, embora a gente tenha os movimentos de resistência, como eu citei, de profissionais, mas a gente tem também, por outro lado, a perda da autonomia, a perda de direitos desses cidadãos loucos, né. Em 1989, dentro da intervenção da Casa de Saúde de Anchieta, a gente vai assistir também a criação de 5 núcleos de atenção psicossocial, os primeiros NAPs, né? E depois essa nomenclatura NAPs vai desaparecer e vai ficar só o nome CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. E foram abertas residências terapêuticas para egressos do hospital, uma cooperativa de trabalho, um projeto cultural de rádio, né, envolvido nesse movimento, vem produtores culturais, além dos próprios profissionais de saúde, né? Então, nós temos um projeto cultural de rádio, TV e teatro, além de vários outros programas. E aí começa essa lógica da intersetorialidade, guardem esse nome, a intersetorialidade, com crianças e jovens, profissionais do sexo, redução de danos, violência doméstica. Então, esses temas transversais, intersetoriais, vão aparecendo já como movimento de luta. Então, veja bem, nesse movimento, a intervenção da Casa de Saúde Anchieta é muito importante também para a Uberlândia, e eu era estudante ainda de psicologia, a gente sofre essa influência, começa a se mobilizar enquanto estudantes, a gente recebe em simpósios como esse, em congressos,
profissionais de Santos, mas, acima de tudo, esse projeto, né, essa intervenção foi programada dentro de um governo onde o secretário de saúde era o Davi Capistrano, guardem esse nome, Davi Capistrano, e o seu assessor na Secretaria de Saúde era Antônio Lancetti. Antônio Lancetti é um psicólogo, psicanalista, depois eu vou falar mais dele, e foi nosso supervisor em Uberlândia durante muitos anos, né? Então, nos ajudou a organizar e pensar a rede de saúde mental de Uberlândia. Então, a gente tem uma ligação direta com esse movimento, mas na hora que eu falar especificamente de Uberlândia, eu vou falar um pouco mais do Antônio Lancetti, uma pessoa extremamente importante para a constituição da rede de saúde mental de Uberlândia, para a consolidação, né? Então, depois a gente tem a regulamentação do SUS, o crescimento da lógica do controle social, e os nossos usuários de saúde mental, eles vão se envolvendo muito no movimento de controle social e de associações, de cooperativas, né? E nós fazemos, em 1992, a segunda Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, e dessa conferência já surge todo um número de portarias e formulações de dispositivos substitutivos criados em vários municípios do país e regulamentados por diversas portarias. São criados, então, hospitais-dias, centros de convivência, né, e cultura, centros de referência, oficinas terapêuticas, começam já oficialmente a trazer, dentro da lógica de cuidado, também o cuidado pela arte e cultura e a lógica das oficinas terapêuticas, né? Nesse período, já está tramitando no Senado uma lei, um projeto de lei, né? Um projeto de lei buscando a recuperação dos direitos de cidadania, da autonomia do cidadão e propostas de como se constituiria uma rede, como se faria, a partir da lei, o controle de internações psiquiátricas, a pessoa não ser mais internada involuntariamente, participar do processo de cuidado, né, usuário de saúde mental e seus familiares. Então, já está tramitando uma lei, essa lei ficou tramitando mais de 10 anos, entre Câmara de Deputados, Senado, né, e aí essa lei só foi aprovada em 6 de abril de 2001, né, que é a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira, a Lei Paulo Delgado, e a lei, o Paulo Delgado vai estar com a gente hoje à noite, falando sobre isso. Fizemos agora 20 anos dessa lei. Não por acaso ela foi aprovada no dia 6 de abril, porque dia 7 de abril de 2001 foi comemorado, que é o dia, sempre todo ano é comemorado, o Dia Mundial da Saúde, e a Organização Mundial da Saúde, nesse ano, comemorou como Dia Mundial da Saúde Mental. Então, o movimento aproveitou para fazer um lobby, já pressionando o Ministério e o governo e o Senado, e aí a lei, coincidentemente, foi aprovada na véspera do Dia Mundial da Saúde Mental, no dia 6 de abril de 2001. Uberlândia estava em festa, nós fizemos um evento enorme no dia 7 de abril, no Center Shopping. Eu vou contar rapidamente sobre isso daqui a pouco. Então, nesse dia, nós já tínhamos programado esse evento, a gente nem tinha certeza que a lei seria aprovada. Então, foi um dia de muita festa com os usuários, muitos usuários no Center Shopping de Uberlândia. Muitos deles, era a primeira vez que saía num shopping, foi um evento fantástico, de grande comemoração também. Então, essa lei dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. E a inclusão, então, do Ministério Público na notificação de internações involuntárias, tá? E a partir daí a gente vai assistir uma série de portarias, porque aí, a partir dessa lei, é chamada a terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que é fundamental, em 2001, com grande participação
de conselhos, de comissões, daí surgem várias portarias e já uma proposta de uma rede ampla de saúde mental, toda a caracterização de CAPS, né? O que é CAPS 1, CAPS 2, CAPS 24 horas, CAPS na infância e adolescência, CAPS álcool e drogas, né? Em 2007, a gente assiste a oficina de Loucos pela Diversidade no Rio de Janeiro, feito pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Cultura, com a presença do Gilberto Gil, e foi lançado já iniciativas culturais, que se inscreveram várias iniciativas culturais, e a reforma psiquiátrica vai tomando força nessa direção, né? Bom, em 2009, a gente vê, então, esses anos todos, a partir de 2001, a gente passa a consolidar uma rede de atenção psicossocial, mas em 2009, vários usuários da saúde mental fazem uma marcha para Brasília, né, organizada pela Rede Nacional da Luta Antimanicomial e militantes da causa antimanicomial, organiza uma histórica marcha dos usuários de saúde mental pela reforma psiquiátrica antimanicomial em Brasília e produzem textos, então, continuando reivindicatórios, agora dentro dessa lógica intersetorial para as áreas da saúde, cultura, desenvolvimento social, justiça, economia solidária, previdência social, direitos humanos, reivindicam um pacto com os conselhos, através do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. E uma das grandes conquistas dessa marcha para Brasília é a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que acontece em 2010, que é a última que nós temos na história. Estamos tentando fazer a 5ª agora, e ela vai ser popular, né? E a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental é, então, intersetorial. Esse é o tema e a referência dessa Conferência Nacional, também feita pelo Ministério da Saúde, mas a partir de movimentos que vão militando e vão reivindicando essa concretização dessas discussões, né, através das conferências. E em 2011 é instituída a RAPS através de uma portaria, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A RAPS divide-se nos seguintes componentes: atenção básica em saúde, atenção psicossocial estratégica, atenção de urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e estratégias de reabilitação psicossocial. E a gente está muito influenciado por essa lógica de utilização da arte e da cultura, para além de recursos meramente terapêuticos, o auxiliar da clínica passou a assumir a dimensão de produção da subjetividade e de vida, né? Mas, em 2017, a Comissão de Intergestores Tripartite, através do próprio Ministério, né, representando o Ministério da Saúde, aprovou a resolução que praticamente resgata o modelo manicomial e dá início a um processo de desmontagem de todo o processo construído ao longo de décadas no âmbito da reforma psiquiátrica, né? Essa referência, nós temos aí, me baseei no Paulo Amarante, que o livro que vai ser sorteado, e gostaria de ressaltar esse material feito pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele vai contando a importância do próprio conselho, do próprio movimento que os psicólogos, né, a psicologia vai se envolvendo nesse movimento da reforma psiquiátrica. Então, esse livro, esse manual feito pelo Conselho, que chama Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos e Psicólogas nos CAPS, né, no CAPS, ele conta toda a história do próprio movimento e a importância da psicologia nesse movimento da reforma psiquiátrica. Tá? Então, vale a pena conferir. Quem tiver, depois a gente pode compartilhar com todos. É só ir na biblioteca do Conselho que a gente consegue esse manual, tá? Então, eu vou encerrar o compartilhamento da minha tela
Para contar para vocês, então, dentro dessa lógica, e eu não sei como é que está meu tempo, estourado já temos um bom tempo, né? Contar, então, inserir Uberlândia dentro dessa história, né? Que esses pontos que eu fui ressaltando, então eu gostaria agora de inserir Uberlândia nesse processo todo, né? A gente assiste em Uberlândia, já no final dos anos 70, com a implantação, né, já havia o Hospital de Clínica sido implantado, há uma implantação de uma ala psiquiátrica dentro do Hospital de Clínicas, né, no setor de psiquiatria, no Hospital de Clínicas. E no começo dos anos 80, que eu estava, por exemplo, a gente estava vendo, eu estava na universidade, né, na faculdade de psicologia, e a gente já acompanha Uberlândia se organizando, mesmo antes da constituição, da consolidação do Sistema Único de Saúde, já tinha o Sistema Descentralizado de Saúde, né, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, uma proposta já para o Sistema Único. Uberlândia começa a se organizar em unidades de saúde, são organizadas, montadas diversas unidades básicas de saúde em Uberlândia, nos anos de 80, no começo, em torno de 1984. Em função disso, há um movimento de algumas psicólogas, elas passaram em um concurso público, algumas estavam trabalhando na Secretaria de Educação, ou Secretaria da Assistência Social, que chamava naquela época, hoje Secretaria de Desenvolvimento Social, e há um movimento de psicólogos para que haja contratação ou remanejamento de psicólogos para a saúde, e para que pudesse trabalhar especificamente já engajadas nesse movimento da luta antimanicomial, esse que estava iniciando, né, que estava nascendo, da luta antimanicomial, e elas conseguem ser remanejadas, conseguem garantir que haja a primeira coordenação de saúde mental do município e conseguem que seja colocado um psicólogo, pelo menos, em cada uma dessas unidades de saúde, né? Então, começa um movimento de engajamento da cidade, né, das pessoas, dos trabalhadores de saúde mental de Uberlândia, muito ligado ao Conselho de Psicologia, aos psicólogos, né? Nós devemos muito esse movimento à psicologia, né? Com o tempo depois que a gente vai tendo engajamento do serviço social muito próximo, depois da enfermagem, com a chegada de alguns enfermeiros psiquiátricos em Uberlândia. Então, inicia esse movimento dessa forma, tá? Então, consegue-se um psicólogo para cada unidade básica. E aí, no final dos anos 80, o Uberlândia já inaugura, foi criado um ambulatório especializado de saúde mental para adultos, e em 91, um ambulatório especializado de saúde mental infantil. A gente faz um trabalho que fica com uma lacuna, assim, você tem adulto e infantil, não infanto-juvenil, nem infância e adolescência. A gente tem aí uma lacuna, mas já é um avanço, uma grande conquista desses trabalhadores de saúde mental que conseguem, né, organizar, não ainda um serviço ambulatorial, ainda não a proposta de NAPS-CAPS está nascendo também a nível nacional, como vocês viram, e aqui a gente faz, então, esse ambulatório. Eu já assistia, né, estava me formando e tal, a gente assistia esse movimento na cidade e se envolvia, né, e essa equipe, ela consegue, nesse momento, uma supervisão nada mais, nada menos do que Gregório Barenglitch, né, que vai trazer toda uma análise do movimento institucionalista que tem a ver com Basaglia, que tem a ver com Castel, todo esse grupo, né, o Ori, que são pessoas do movimento institucionalista, representado muito no Brasil pela pessoa, nossa, fugiu, acabei de falar o nome dele, do Barenglitch, né, e o Barenglitch vem supervisionar
a equipe de saúde mental de Uberlândia. Então, influencia muito essa região, tanto que a gente tem a Fundação Gregório Barenvite em Uberaba. Então, essa região recebe grandes influências do Barenvite. Então, a gente vai se formando, né? E a gente, estudante, na época, estava super querendo, né, participar dessas propostas, mas era mesmo um serviço, um projeto de capacitação da própria equipe, né? E a gente assiste em Uberlândia, vai crescendo essa lógica da atenção primária, mas a montagem, né, que são criadas as primeiras UAIs, as unidades de atendimento integradas, que tem lá suas vantagens, mas também uma desvantagem por ser unidades grandes, quando a gente está mais descentralizando, né, na proposta do SUS, porque aí a gente já tem o SUS constituído, o SUS foi consolidado nas leis federais nos anos 90, né, pela Lei 88.142, e Uberlândia, ele está se consolidando também, mas aí a gente tem uma proposta de organização de unidades de saúde através já das UAIs. Em 94, inaugura as primeiras UAIs. Eu, por exemplo, contei para vocês que eu participei da primeira equipe da UAI Pampulha. E aí, a saúde mental consegue que se implante, que se coloque dentro dessas unidades uma equipe mínima de saúde mental, com 2 psicólogos, um assistente social e um psiquiatra, né? Então, foi uma conquista, mas, ao mesmo tempo, depois, essa lógica vai ser mudada futuramente, né, num trabalho mais de apoio territorial e matricial, né? Das unidades básicas de saúde, quando vem para Uberlândia o programa Saúde da Família. Na realidade, no Ministério da Saúde, a estratégia Saúde da Família já está nascendo, mas Uberlândia vai demorar 9 anos para implantar mesmo a estratégia Saúde da Família. E aí, no começo dos anos, em meados dos anos 90, 95, 96, a gente recebe uma orientação a partir do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que vai analisar toda a nossa rede. A partir disso, a gente faz o primeiro plano diretor de saúde mental de Uberlândia, em 97, envolvendo vários serviços, né, a Universidade Federal, o setor de psiquiatria da universidade, toda a Secretaria Municipal de Saúde, né, a Regional de Saúde, né, e aí Uberlândia elege, né, como prioridade do cuidado o portador de sofrimento mental grave, né, que já era preconizado pelo Ministério da Saúde em todos os pontos de atenção da rede de saúde mental. Então, a partir desse movimento todo, né, se eu vou substituir o hospital psiquiátrico, e eu sempre no SUS ser parte da população de maior risco para fazer qualquer projeto, um plano de cuidado para a cidade, a gente prioriza, então passa a priorizar o portador de sofrimento mental grave como o foco do nascimento do projeto de cuidado para o município, né? Então, nós passamos a uma grande transformação no município, influenciada por todo esse movimento nacional, e aí nascem os primeiros NAPs de Uberlândia, chama NAPs, comparado, né, parecido com o nome adotado por Santos, né? Então, em Santos, o nome adotado para o Serviço de Saúde Mental especializado é NAPs, então Uberlândia adota como NAPs, Núcleo de Atenção Psicossocial, e a gente faz um NAPs adulto e um NAPs infantil, só infantil e adulto, né, nesse momento. Então, é muito interessante esse momento da história de Uberlândia, que começa a se organizar, né, esses serviços e atender realmente às crises, a organizar a atenção primária, tá? São os primeiros serviços substitutivos à internação psiquiátrica no município, tá? E aí a equipe vai passar por várias capacitações, muito com o apoio do Fórum Mineiro de Saúde Mental, que é um movimento já conduzido pelos trabalhadores e usuários de saúde mental de Belo Horizonte. Tá? E a Secretaria de Estado da Saúde, a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas, né? Bom,
E aí, nós passamos vários anos organizando essa rede, né? No final dos anos 90, nós começamos uma efervescência de projetos culturais na cidade, tá? E a gente percebe que precisamos também organizar as oficinas terapêuticas, né? Essa lógica, a equipe de saúde mental se propõe, então, mesmo a cuidar das unidades básicas, mas a fazer um trabalho que a gente chamava de itinerante. A própria equipe de psicólogos que atendem nas unidades básicas e nas UARs, os assistentes sociais que atendem nas UARs, um dos psiquiatras que trabalhava na UAR Pampulha, a gente começa a tentar entender o que é oficina terapêutica, e a gente começa a se capacitar, né? Esse psiquiatra, por exemplo, ele tinha uma formação em artes plásticas, né? E ele mesmo nos dá a oficina para a gente, os trabalhadores de saúde mental, para a gente pensar como produzir arte, cultura e oficinas terapêuticas. E desse movimento surgem os primeiros centros de convivência. Então, a gente tem um NAPS adulto, um NAPS infantil, e começa nos distritos da cidade, que a cidade já está regionalizada, dividida em distrito central-norte, sul, leste e oeste. Então, em 3 distritos, a gente consegue montar 3 centros de convivência, já com uma proposta de arte, de oficinas de trabalhos manuais, trabalhos e também de atividades físicas, né? Atividades mais coletivas, e a gente não consegue colocar equipes nesse centro de convivência, mas as equipes das unidades básicas começam a vir de uma forma itinerante e a trabalhar nesses centros de convivência. Eu mesmo trabalhei no primeiro centro de convivência. Eu saio do trabalho de UAI, de unidade básica, e venho trabalhar no centro de um dos centros de convivência, e sou a primeira psicóloga que fica efetivamente em um centro de convivência. Então, a gente passa a ter uma rede, além das unidades básicas, com 2 NAPs e centros de convivência. No final também dos anos 90, a gente começa um projeto chamado Projeto Trem Doido, que é um projeto cultural associado a produtores culturais da cidade. E no ano 2000, a gente participa do lançamento do Bicho de 7 Cabeças, dentro do projeto pré-estreia. Fazemos oficinas dentro da oficina cultural, né, da unidade da oficina cultural da Secretaria de Cultura, com usuários que estavam em tratamento em CAPS, portanto, usuários graves, às vezes em crise. Eles participam de oficinas terapêuticas na oficina cultural, e essas oficinas produzem um trabalho que é feito uma exposição no Center Shopping, que é o lançamento do filme O Bicho de 7 Cabeças, através do projeto pré-estreia, aconteceu no Center Shopping, às vésperas desse 6 de abril, desse 7 de abril, que eu estava dizendo para vocês, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental. Então, no final dos anos 2000, a gente participa do lançamento do Bicho de 7 Cabeças, já começa meio que ocupar esse espaço do Center Shopping. Nessa época ainda existiam lojas que não estavam montadas, então lá nós fizemos exposição do trabalho que o pessoal fez com um artista plástico na oficina cultural, baseado na história do Austrogésimo Carrano, que foi internado em Curitiba, que fez um livro e deu origem ao filme, e a partir desse trabalho faço uma exposição no Center Shopping e a gente participa. Esses usuários que participaram dessas oficinas vão assistir para a estreia, que foi num domingo, no Center Shopping, com a presença da Laís Bodansky, diretora do filme, do roteirista, do próprio Austrogésimo Carrano, que é o autor do livro. Então, a gente faz um grande evento e começa um movimento mesmo de cultura, né? E no próximo ano, então, e aí eu assumi a coordenação do município, a gente faz esse grande evento no Center Shopping em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, com participação de escolas de dança, de artistas plásticos, e também desse projeto do lançamento do filme Bicho de 7 Cabeças. Esse projeto a gente também compartilhou ele com as escolas públicas. Então, alunos de 8ª série, hoje no nono ano, ensino médio, vieram visitar essa exposição e ter profissionais de saúde dizendo sobre a reforma psiquiátrica. Então,
Essa efervescência que Uberlândia passa, coincidentemente, né, não coincidentemente, nesse movimento, é aprovada a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, né? E Uberlândia, então, começa uma relação também com a Secretaria de Estado da Saúde. A gente faz um fórum onde o presidente da Associação de Usuários de Saúde Mental de Belo Horizonte conhecer os nossos usuários, ajudá-los a pensar o trabalho em associação, em cooperativas, e a gente participa, que a partir da Lei Paulo Delgado é organizada a 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental. E Uberlândia se organiza para participar efetivamente dessa 3ª Conferência Nacional, através de uma etapa macro-regional em Uberaba, onde a gente leva 30 usuários, mais de 30 usuários, vão até Uberaba. Deu os 40 minutos? Isso, a gente só te avisar que para a gente encerrar em 5 minutinhos, pode ser? Vou tentar. Pode ser 10. Bom, então, gente, nesse momento, nós levamos vários usuários e familiares para a etapa macro-regional, para a organização, né, da Conferência Nacional de Saúde Mental. Nós elegemos 14 delegados para a etapa estadual, sendo 11 usuários de saúde mental e só 3 profissionais, usuários e familiares. Então, a gente vai para Belo Horizonte participar da etapa estadual da 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Uberlândia, nós nos inscrevemos num prêmio do Ministério da Saúde chamado Prêmio Davi Capistrano, que foi contemplando as experiências exitosas, né? A ideia era premiar as experiências exitosas no Brasil. Uberlândia fica entre as 10 experiências mais exitosas e a gente ganha um prêmio. Esse prêmio muito devido a gente ter um CAPS infantil, eu percebo isso, né? Então, na etapa estadual, a gente consegue eleger 2 delegados para a etapa nacional. Um usuário da saúde mental, que viria a ser, então, o presidente da Associação de Usuários da Saúde Mental, da ADUSMO. Naquele ano, no ano de 2002, essa associação se consolida. E uma trabalhadora do CAPS da infância, do CAPS infantil, que é uma fisioterapeuta. Eles 2 são eleitos delegados para ir para a Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília. Inclusive, essa trabalhadora é hoje uma estudante do curso de Psicologia da FATRA, coincidentemente, né? Encontrei com ela esses dias, né? E ela foi a nossa delegada na 3ª Conferência Nacional de Saúde Mental, junto com o usuário. Eu fui a Brasília só para receber esse prêmio, que nós ganhamos por termos um CAPS infantil, né, por nos destacarmos nacionalmente essa rede municipal de saúde mental. Bom, agora eu vou tentar caminhar. Bom, eu gostaria de ressaltar, então, que depois da 3ª conferência, são organizadas várias portarias, como eu disse lá na apresentação da reforma, né? E essas portarias criam modelos de CAPS, né? E organiza e orienta toda a organização de uma rede de atenção psicossocial. Então, em 2002, o Uberlândia vai organizar a sua rede em CAPS. Então, o que era antes 2 NAPs e centros de convivência, em um ano a gente implanta 6 CAPS, né? Então, ficam 4 CAPS adultos, um CAPS que passa a ser da infância e adolescência, e um CAPS álcool e drogas. A UF também organiza mais um CAPS álcool e drogas, né? Então, nós organizamos a rede, deixa de ter centro de convivência nesse momento e passa a ter serviços de CAPS, né? E a gente recebe, a partir de 2003,
o Uberlândia organiza várias equipes de saúde da família, né? E isso vai exigir que a gente se organize mais ainda o serviço de atenção primária, de base comunitária, e nós passamos a receber um supervisor importantíssimo, a contar com um grande supervisor de toda a constituição da rede de saúde, de organização da rede de saúde mental, como eu disse antes, que é o Antônio Lancetti, né, que naquele momento, ele é também consultor do Ministério da Saúde, né, e ele vem nos apoiar e nos ajudar a organizar essa rede de saúde mental. Tá? O Lancetti, ele era um importante psicanalista, analista institucional, de orientação deleuziana. Ele foi, então, o assessor do secretário de saúde da época da intervenção do Anchieta, né, do Davi Capistrano, participou, então, da intervenção, e depois ele próprio, em 93, assumiu a Secretaria de Saúde de Santos. Então, e foi depois trabalhando no movimento da luta antimanicomial incessantemente, acabou se tornando um consultor do Ministério, e ele veio e nos deu supervisão durante anos, e contou toda essa história de como que foi todo o projeto de intervenção, qual o sentido disso, de uma equipe assumir um primeiro manicômio e ali fazer a partir dali com os usuários, através de arte, cultura, esporte, lazer, produção de vida, pensar, então, uma rede de saúde mental, uma construção de uma proposta de saúde mental. Depois dessa fase, nós crescemos muito em relação também à atenção primária, né? O Uberlândia vai se organizar numa proposta baseada num trabalho de Campinas também recebemos supervisões de vários profissionais de Campinas, baseado no trabalho defendido e criado pelo Gastão Wagner de Souza Campos, que foi secretário de Saúde de Campinas, e criou um projeto chamado Apoio Matricial, que influenciou a rede de saúde mental de Campinas e virou uma referência nacional. O próprio Ministério da Saúde adotou essa proposta de apoio matricial, de organização dos serviços na atenção primária através de tutoria, de priorização do atendimento clínico dos transtornos mentais graves, mas com toda a equipe de saúde das unidades básicas assumindo esse cuidado junto com os profissionais de saúde mental e recebendo apoio matricial, tutoria. Então, nós nos ampliamos muito em relação à proposta da atenção primária, né? E no Brasil vai acontecer também a consolidação da RAPS, que eu já falei aqui, que é a RAPS para vocês. O Uberlândia implanta também uma lógica de RAPS, e também consultório na rua, a unidade de acolhimento integrado para a infância e adolescência, que é uma lógica residencial. A gente nunca teve, na história de Uberlândia, precisamos caminhar para isso, a lógica de um trabalho de residências terapêuticas, mas a gente tem a unidade de acolhimento infanto-juvenil, né? Então, Uberlândia não deixou de crescer, vem se desenvolvendo, continua o processo, a gente está sempre buscando, né, uma organização e um crescimento e uma consolidação dessa rede, um entendimento do momento histórico, o envolvimento dos usuários, né, é muito importante a reorganização e consolidação da ADUSMO, da Associação dos Usuários de Saúde Mental. A partir de 2008, a questão da arte e cultura se consolida também em Uberlândia e a gente constitui o Centro de Convivência e Cultura, né, que já existe, então, desde 2008, né, há 13 anos que nós estamos trabalhando com arte, cultura, esporte, lazer, num projeto de reabilitação psicossocial com vários parceiros, com trabalhos de horta, de jardinagem, de esporte, e parceiros como a Universidade Federal, de educação de jovens e adultos através do curso de pedagogia, trabalhos de horta, por exemplo, com o curso de agronomia. A gente tem um trabalho com crianças autistas de equitação, que acontece no Camaro,
vários trabalhos manuais, vários projetos ligados à música, então, que é oferecido dentro de um serviço e em parceria com vários outros, e também oferecido para que a atenção primária pense o cuidado em saúde mental não só em CAPS. Então, pensando que CAPS, né, gente, é um serviço onde a gente vai acolher as pessoas em crise. E fora da crise, a pessoa que precisa de cuidado em saúde mental vai receber cuidado de toda uma equipe de atenção primária, com apoio de trabalhos como o do Centro de Convivência e Cultura, que é um trabalho de reabilitação psicossocial, né? Enfim, eu tive que dar uma corrida aqui para contar e acho que nas perguntas agora também eu posso ir complementando o que eu ter esquecido de mencionar, tá? Isso, acho que a gente pode ir passando para as perguntas, para o debate, e aí a gente vai tentando complementar se for o caso. Espero ter contribuído com um entendimento dessa lógica e dessa história, principalmente, que nós precisamos muito do processo histórico, porque isso constitui o pensamento, a forma de conduzir o pensamento no sentido do cuidado, né? Do cuidado em saúde mental. Como que a gente vai conduzir o debate, pessoal? Maria. Se eu não me engano, o Marco Túlio estava com a mão levantada. Marco Túlio, você quer fazer uma pergunta? Sim, gostaria. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom dia para todo mundo. Eu gostaria de agradecer pela iniciativa da faculdade. É uma iniciativa louvável, necessária, né, principalmente nesse momento de comemoração, né, da luta antimanicomial. Professor, eu faço uma pesquisa atual na área de História, no meu mestrado, sobre a existência e operacionalização do Sanatório Espírita de Uberlândia, que foi sediado ali na Vasconcelos Costa, entre, né, a Vasconcelos Costa e a Araguari, perto do Hospital Santa Genoveva, da década de 40 até meados, a primeira metade da década de 90. Eu gostaria, porque isso na sua fala, você começou a analisar a partir da década de 70, né, a questão da política de saúde mental aqui em Uberlândia, gostaria que você falasse um pouco, até mesmo da sua memória como estudante de psicologia da época, sobre a existência do sanatório e a importância dela também, do sanatório para a sociedade uberlandense. Enfim, essa era a minha questão. Ok. Arturo, realmente, assim, eu lembro desse, que a gente sabe da existência desse sanatório, claro, ele esteve presente ainda na nossa, como uma referência, né, do atendimento enquanto sanatório em Uberlândia, mas é no modelo de isolamento, né, modelo hospitalar, e ele vai a rede de saúde mental, quando ela vai se constituindo, ele não da rede, né, de uma proposta da rede. Existe um grupo de pessoas ligadas ao centro espírita que construiu esse sanatório, que vai se organizar em um outro serviço, que vai participar da rede de saúde mental, né, durante muitos anos, e participa até hoje, que é a Clínica Jesus de Nazaré, né? E aí eles vão se transformando, né? Esse grupo espírita vai se organizando num hospital-dia, e o próprio sanatório ele vai perdendo esse lugar de internamento, né? Então, ele não foi trazido para compor a rede SUS, né? Ele vai se transformando
numa instituição asilar, e depois não sei como que ele está nesse momento, não sei te dizer, não tenho acompanhado, mas o movimento espírita de Uberlândia vai se organizando mais em torno da Clínica Jesus de Nazaré, e aí a Clínica Jesus de Nazaré faz um hospital dia, no momento que a gente está passando pelo primeiro plano diretor de Uberlândia, né, e se organizando nos NAPS-CAPS, depois na atenção primária. Então, mesmo a lógica de hospital dia, Uberlândia não se consolidou, né? A gente vai direto mesmo para a atenção primária, de atenção, onde a crise é atendida na lógica de CAPS, né? Então, a gente sai da lógica do modelo hospitalar mesmo, assim, faz uma mudança já se diferenciando e mantendo como leito de referência os leitos da UFO, né, os leitos do Hospital de Clínicas. Lembrando que antes dessa fase, a gente, Uberlândia, também internava muito. Então, internava no Sanatório Espírita, internava em Uberaba, Goiânia, e até em Barbacena. Então, até começo dos anos 90, que é onde ainda existe o hospital, esse Sanatório Espírita, sim, usávamos os leitos, mas assim, como encaminhamentos, né, para essas internações. Quando mandava para Goiânia, mandava para Uberaba, mandava para... mas à medida que os CAPs vão se consolidando, a gente vai mantendo as internações psiquiátricas, ainda com alguns leitos na Clínica Jesus de Nazaré, que depois foi deixando de existir, né? Que era hospital dia, depois virou leito de internação integral, mas como apoio aos leitos de internação da UF. Mas esses leitos vão deixando de existir dentro do SUS, de ter as suas autorizações de internação hospitalar, e passa a gente a contar só com os leitos da UFO, e paramos, inclusive, de encaminhar para internações em outros municípios, e contar com leitos só no Hospital de Clínicas, e manter, consolidar um CAPS 24 horas para adultos e um CAPS 24 horas álcool e drogas, com 6 leitos cada um. Então, aí a gente vai mantendo a parte de internação psiquiátrica, ou de o mínimo de dias possíveis, pensando... por exemplo, nós tivemos um período que a internação, o tempo médio de internação chegava no máximo 15 dias, mas podendo estender até 45 dias. Mas a gente passa por essa lógica e vai se afastando dessa lógica de internamento, dessa lógica asilar. Então, contamos, o Uberlândia contou, sim, com o Sanatório Espírita, mas ele vai tanto que no começo dos anos 90 ele vai deixando de cumprir essa função de internamento, né? É isso que eu consigo lembrar, Marco. Talvez você lembre mais do que eu, porque você está fazendo um levantamento histórico, né? Sim, mas de toda forma eu te agradeço demais, viu? É sempre bom conversar e somar outras perspectivas para a nossa análise. Muito obrigado. Obrigada a você. Sim, bom dia. Tem um cachorro, desculpa. Eu queria primeiro agradecer, assim, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou de Uberlândia, mas eu estou há 5 anos fazendo faculdade no Rio de Janeiro, na UFRJ, e é o primeiro espaço, assim, que eu estou participando da luta antimanicomial em Uberlândia. É muito massa isso, assim, que eu estou construindo a luta por aqui também, e é bom ver essa luta que é gigante, assim, então estou muito feliz de estar aqui. E aí eu queria perguntar, assim, um pouco como que está hoje a RAPS em Uberlândia, assim, quais que são os principais desafios que se tem na RAPS hoje, assim, na saúde mental em Uberlândia, pensando, enfim, a nível nacional a gente também tem muitos desafios. E eu queria também perguntar sobre o efeito da Covid-19 na atenção em saúde mental em Uberlândia, assim, como é que está isso, como que vocês têm conseguido tocar os trabalhos, e também especificamente no Centro de Convivência, que é o que eu estudo na UFRJ, assim,
que eu, né, venho trabalhando com o Centro de Convivência aqui no Rio, e aí queria saber como que está isso a partir da Covid, se vocês estão com iniciativas virtuais, como que vocês têm conseguido se organizar nesse momento também. Vitória, com muitas dificuldades, né? Eu tenho sabido de algumas coisas do Rio de Janeiro, acho que o Rio, o Centro de Convivência, tem conseguido fazer alguns trabalhos, até, né, em termos de cooperativas. Nós estamos com bastante dificuldades, mas tentando se manter como retaguarda, né? Retaguarda da atenção primária, a atenção primária também atendendo muito mais por teleconsulta. Então, assim, como a gente faz sempre, manter esse cuidado de estar... o SUS tem essa postura, né? Nós não tem essa lógica da pessoa vir só para o atendimento, né? Tem o trabalho de acompanhar os nossos registros, fazer um acompanhamento permanente, principalmente em saúde mental, dos profissionais, principalmente em saúde mental, porque a gente sempre desejou que fosse e que seja um acompanhamento de toda a equipe da saúde da família, como acompanhar permanentemente, realmente, os usuários de saúde mental. Mas a gente tem ainda profissionais psicólogos de referência a cada equipe de saúde da família, em cada UAI, tem psiquiatras de referência dando suporte para os clínicos no apoio matricial, né? Então, cada vez que a gente tem restrição, a gente fecha um pouco as unidades, o Centro de Convivência está voltando agora de novo a abrir grupos. A gente já teve um momento de restrição de atividades, que não dá para fazer grupo, aí a equipe se divide nos CAPs e dá apoio de alguma forma à atenção primária. Agora, aí a gente reabriu, aí fazia grupos pequenos, e tentando dar suporte através de teleconsulta e apoio às unidades básicas de saúde. E alguns grupos, né, pequenos, em horários mais esparsos dentro do centro de convivência. Mas a gente perdeu, por exemplo, as nossas parcerias, a gente está com muitas dificuldades. Eu mesmo conduzi uma oficina de equitação para crianças autistas em parceria com uma escola de equitação. Né? Essa escola não retomou essa atividade durante um ano, né? Então, a gente não perdeu o parceiro, mas a gente não está conseguindo. Então, eu vou dando suporte para as crianças e familiares através da atenção primária. A gente discute com a equipe da atenção primária, nas unidades básicas de saúde da família, vou tentando dar apoio para essas famílias que eu acompanhava antes. E assim está toda a equipe do Centro de Convivência. A gente se distribui na rede, volta para o Centro de Convivência quando pode reabrir. Estamos, nesse momento, reabrindo o Centro de Convivência novamente para ter atividades um pouco mais presenciais. E precisamos retomar algumas parcerias, rever, reorganizar. Então, um dos incentivos que a gente quer fazer é buscar, por exemplo, o curso de agronomia que oferecia horta na fazenda da universidade, que a gente não está tendo como fazer também, porque a universidade oferecia o ônibus, como que a gente põe os usuários dentro do ônibus para ir para a fazenda? A gente está tendo várias dificuldades, sim, e precisando, estamos tentando ir retomando de alguma forma, tá? Mas a atenção primária vem também, a equipe continua lá, trabalhando, algumas visitas domiciliares, às vezes com todo cuidado, né, com a parceria dos agentes comunitários, e muita teleconsulta, né? Não temos grupos na rede, grupos com vídeo, né? Nós não criamos esse projeto, não. A gente sabe que Belo Horizonte tem alguma coisa, no Rio também, eu assisti algumas falas, né, algumas apresentações, mesmo agora na Semana da Luta Antimanicomial a gente tem, mas o Uberlândia ainda não é um projeto que a gente pretende agora investir na possibilidade de fazermos também um trabalho com vídeo, né? Poder fazer grupos, mas é uma dificuldade muito grande. A gente tem muitos usuários que nem têm acesso à internet, né? Então, é muito difícil. A gente vai mais na teleconsulta
de telefone mesmo, ligação, apoiando a equipe lá na atenção primária, mas com muitas dificuldades, muitas, bastante. Eu respondi, Vitória? Você estava perguntando também, você quer perguntar mais alguma coisa? Era só isso, assim, dos desafios para a reforma hoje no Uberlândia, assim, né? Acho que eu também me veio muito uma coisa daquelas, uma clínica, tipo, que as pessoas são isoladas para resolver questões de drogas, eu esqueci o nome agora nesse momento, mas que se desinveste nos CAPS-ADs, né, e passa a investir... Comunidades terapêuticas. Se isso é um desafio grande hoje aí em Uberlândia, assim, minha perspectiva de antiga moradora é que sim, né, que, tipo, isso era muito presente na cidade, assim, mas como que você percebe isso também, assim, como desafios da reforma, né, nesse momento? Sim, existe uma questão da própria clínica manicomial e a clínica antimanicomial, né, na questão do isolamento, né, da lógica da redução de danos. Então, é lógico que o Uberlândia está sofrendo as consequências de uma política nacional de saúde mental. Nós temos uma grande mudança na política nacional de saúde mental desde 2017, e nós sempre trabalhamos na gestão com uma referência, né, porque aí você não depende de partido político, de gestão, né, você tendo uma referência, uma política nacional que te norteia, né, você vai seguindo essa política. Então, temos questões de crítica a essa política nacional, né, e a gente fica precisando de orientações, com certeza, né, como engajar a luta, né, em garantir, por exemplo, uma política de redução de danos, que o Uberlândia era uma referência em política de redução de danos, mas fica difícil se engajar, se manter essa referência no momento que nacionalmente não é mais essa a referência, né? Então, é difícil, não é, né? O consultório na rua tem problemas hoje, né? Mas tem movimentos de usuários, movimentos de trabalhadores para manter essa lógica, né? Então, nós dependemos também de que haja movimentos de luta e que se reorganizem movimentos de lutas para a gente conseguir ter referências e orientações. Por isso está se organizando a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, né? Como para ter grupos que orientem o trabalho, né? Porque o que a gente tem de política nacional envolve tanto as comunidades terapêuticas enquanto uma estratégia clínica, e a gente entende que volta a uma estratégia de isolamento, né? Uma clínica onde se trabalha com internamento, né? E a gente tem uma proposta AD de CAPS, né? Que ainda existe a lei da RAPS, a portaria da RAPS, ela ainda existe como referência e como orientação, mas o modelo de redução de danos já foi proposto como não sendo mais a orientação. Então, a gente fica nessa desordem, né? Estamos no momento, eu acredito, de uma desordem, e que dependemos, sim, de movimentos de luta, né, para ir nos orientando. Difícil a orientação nesse momento, não é fácil. Vitória, a gente vai ter um evento com a participação do Harmonia Enlouquece aqui, tá? A Harmonia Enlouquece é do Rio de Janeiro, uma banda que o Paulo Amarante acompanha, né? Desde o surgimento da banda, né? E a gente vai ter um evento cultural, uma live de um cantor em comemoração à luta antimanicomial com a presença do Harmonia Enlouquece se apresentando, tá? Muito legal. A Luísa fez uma pergunta no chat, e eu vou ler para vocês. Ela disse assim: foi perceptível um agravamento dos casos por conta da pandemia? Quais os reflexos que você acredita que esse período pode gerar para a saúde mental das pessoas? Na realidade, a gente percebe que, em termos de transtornos de ansiedade, né, houve um agravamento, né, assim, para mim fica bem claro isso, assim, transtornos de ansiedade grave,
né? Algumas características depressivas graves, há um agravamento. Todos os transtornos de uma forma geral, né? O que a gente percebe em relação aos transtornos severos, mais ligados às esquizofrenias, às psicoses em geral, a gente regride em termos de cuidado, né? Essas pessoas, não que elas estão necessariamente fazendo mais crise por conta da pandemia. Eu acho que às vezes elas estão fazendo mais crise, não, quer dizer, é uma resultante da pandemia, porque a gente centraliza tanto no cuidado, e que é natural, tem que ser, não tem muito jeito, no cuidado ao Covid, e a gente corre o risco de regredir em alguns pontos, que é o paciente com transtorno mental, em crise, como cerceá-lo, né? As pessoas vão querer pará-lo, e não deveria ser parado da forma como está sendo, não deveria ser cerceado, né, na realidade. E a forma de autocuidado, a forma de estar em ambientes com várias pessoas, num paciente em crise, é diferente. Então, o que a gente percebe é um isolamento maior, um enclausuramento maior, uma tendência a isolá-los, e isso nos preocupa bastante, porque isso pode influenciar e trazer todo um processo de retrocesso, né, ao cuidado, à forma de cuidado, né? E a gente percebe que o usuário da saúde mental, eles estão ficando, né, o paciente, o usuário que tem uma característica psicótica, né, esquizofrênica, está cansado também, como todos nós, de ficar muito em casa. Então, às vezes, eles saem de uma forma mais divertida, mais sem cuidado, se expõem mais, né? E nem sempre estamos tendo condição de dar o suporte que eles precisam, em função de estarmos muito centrados no cuidado ao Covid, né? Então, há um agravamento nesse sentido. Eu percebo que as condições neuróticas, né, ansiógenas, os transtornos mais ligados aos transtornos moderados, estão se agravando, sim, no sentido de que nós todos estamos somatizando muito, tem várias crises de ansiedade, as queixas de sofrimento psíquico ligado à depressão e ansiedade está aumentando. Inclusive aqui na clínica escola da FADRA, a gente tem recebido muitos sofrimentos que têm se ampliado, ou talvez até porque a gente tem alguns históricos de situações antigas, assim, que as pessoas estão tendo, que aí se intensifica com a pandemia, e eles procuram mais, né, as pessoas têm procurado mais o serviço de saúde mental, e às vezes tem encontrado uma equipe também com dificuldades, né, com receios também, com medos. Então, nesse sentido, eu percebo um agravamento. E para os transtornos mentais severos, para as estruturas psicóticas, a questão da organização do cuidado, para mim, que não é fácil realmente organizar. Eu acho que me parece mais um agravante, né? Não acho, por exemplo, que a ansiedade para o psicótico aumentou a incidência de crises psicóticas, mas no sentido de muito parecido com o neurótico, assim, um cansaço, um desgaste, mas um jeito de funcionar que o cuidado é que vai deixando as pessoas, né, que está, às vezes, não conseguindo oferecer, né, uma condição para que eles tenham um espaço adequado, uma vivência, uma convivência, né, em função de que estamos todos com medo, todos com receios, com dificuldade de convivência, né, e a convivência com o usuário é especial, é um jeito particular. Então, nesse sentido, eu percebo, me angustia e me preocupa. É uma preocupação, inclusive, ligada ao movimento da luta antimanicomial, à clínica antimanicomial, fazer de uma clínica realmente antimanicomial.
O Igor fez um agradecimento a você, Marisa. Ele disse: gratidão, professora Marisa. Eu aprendi a amar o SUS e a provocar mudanças de pensamento, refletindo sobre as suas aulas, buscando mais informações. Você é uma referência no SUS e na luta antimanicomial. Aprendi e aprendo muito contigo. Sou e serei sempre muito grato por ter todo o privilégio de ter sido seu aluno. Parabéns. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, Igor. Eu queria aproveitar a fala do Igor e falar que o meu objetivo aqui também é incentivar muito a pesquisa, a buscar o conhecimento nesses setores, né? Sempre, num momento como esse, né, que nós estamos, temos que rever tudo isso, reorganizar, repensar a clínica antimanicomial. Então, meu objetivo é só dar uma pincelada e instigar a busca, a militância, a organização social, o controle social e a busca de conhecimento. Obrigada, Igor. Muito obrigada. Gente, só lembrando que para vocês preencherem a lista de presença, porque a gente ainda teve poucas respostas, e vamos lá, para vocês poderem participar do sorteio e garantir o certificado aí. Marcelo está com a mão levantada, você quer fazer uma pergunta? Bom, enquanto ele não responde, eu vou ler aqui o comentário da Eliana. Ela diz: professora, agradeço imensamente o tanto que aprendemos com você. Um grande aprendizado e privilégio ser sua aluna. Muito obrigada. Então, obrigada a você, Eliana. Muito obrigada. Privilégio dar aula para vocês também. Gente, quem quiser fazer pergunta, ligar a câmera, pode ficar à vontade. Eu vi aqui que a Luísa levantou a mão. Luísa, pode ficar à vontade. Oi, Marisa, bom dia. Bom dia, não tive Luísa. a possibilidade de ser sua aluna, mas vendo você falar deu até vontade. Também tem muito interesse por essa área da saúde pública, muito incentivada também pelo professor Fred, aprendi muitas coisas com ele. E, assim, é muito, muito estimulante ver vocês falando, isso motiva a gente a ir nessa direção dessa busca, de levar acesso, às vezes, para as pessoas que mais precisam, né? Porque, às vezes, elas nem têm orientação de que tem essa possibilidade dessa saúde, desse cuidado. Então, eu acho muito importante a gente fazer esse movimento de levar esse acesso a essas pessoas. E fiquei muito feliz de participar e ouvir você falando. Obrigada. Obrigada, Luísa. Espero te conhecer em breve. Oi, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Só um minutinho, que tinha duas pessoas com a mão levantada antes, acho que a Nilza e o Marco Túlio. Eu não pude ver quem tinha levantado primeiro. Qual de vocês dois gostaria de fazer um comentário primeiro? Aí depois você pode falar, tá bom, Suzy? Tá bom, desculpa. Não, tudo bem, não tem problema. Tá, Nilza, você gostaria de fazer a pergunta? Suzy, então pode dar continuidade aí à sua pergunta. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Deixa eu te perguntar, como que eu faço para preencher o formulário? Que eu não estou conseguindo, eu não estou vendo ele, eu estou por telefone, eu não estou no computador. Da lista de presença, formulário da lista de presença. Espera aí que eu estou procurando aqui. Não.
Então, aqui, ó, eu cliquei nos 3 pontinhos, mas não tem opção de conversar no chat. Mensagens na chamada, será que é isso? É isso, Suzy. Sim, mensagens na chamada. Isso, encontrei, consegui. Eu consegui agora, tá? Fred, então pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Credo. Tá bom, Fred. Pergunta boa, hein, Fred? Aff. Bom, antes de eu falar do sonho, eu queria... teve uma parte que naquela correria eu não consegui falar, que foi quando a gente se movimentou para a 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi uma chamada Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial, que inclusive o Bernardo fez a primeira conferência municipal de saúde mental, foi um movimento fantástico, ainda numa gestão do Cristiano, nosso querido Cristiano, que trouxe inclusive todos esses supervisores, todos não, o Lancete como supervisor para a gente. E na 4ª conferência, eu tive a oportunidade de organizar pré-conferências no setor sul, Maria Goretti era coordenadora do Centro de Convivência na época, e eu organizamos as pré-conferências do setor sul com os usuários, né, nós e os loucos, né, nós loucos e outros loucos, fizemos 2 pré-conferências só no setor sul da cidade, uma lá no Seringueiras, no centro comunitário, e outra aqui, onde é hoje o centro, que já era o Centro de Convivência e Cultura, né? Então, foi um momento, assim, de grande produtividade junto com os usuários. As nossas propostas, né? A gente tinha todo um direcionamento vindo do Ministério da Saúde, então as pré-conferências foram riquíssimas, assim, de os usuários produzindo demandas, desejos, sonhos, né, Fred? Necessidades, e a gente pôde também eleger delegados e encaminhar todas as nossas propostas, e a gente reconhece no relatório nacional da conferência as nossas propostas. Então, foi um momento fantástico, né, de uma conferência, pela primeira vez conseguimos realizar uma conferência municipal, irmos para a etapa estadual e para a federal, levarmos as nossas propostas, contarmos do avanço que o Berlândia, né, a gente foi realmente uma referência em termos de apoio matricial no Brasil, né, porque quando o Gastão Wagner criou essa proposta em Campinas, ele implantou como secretário de saúde, ele é um médico sanitarista, ele não é da área da saúde mental, mas ele tinha uma equipe que implantou essa proposta no município, né, de apoio matricial, de tutorias, de ter equipe de saúde mental dando apoio aos PSFs. Isso virou uma referência para o Ministério, e o Berlândia saiu na frente, né? A gente, embora a gente não pôde nas oficinas
que o Ministério ofereceu para os coordenadores de saúde mental, na época, para nos treinar, para nos capacitar, mas a gente reproduziu aqui, a equipe abraçou, e nós fizemos uma proposta fantástica de organizar o matriciamento, que persiste até hoje, tem se desenvolvido e influenciou outras áreas da saúde. A gente percebe que essa proposta que nasceu numa secretaria de saúde, mas implantou primeiro na saúde mental e virou uma proposta nacional, depois foi se consolidando na pediatria, na neurologia, em outras áreas, né, saúde do idoso, que foi trabalhando nessa lógica. E Berlândia saiu na frente, e a gente realmente, Fred, assim, muitos sonhos, muitos projetos, muitas idealizações. Não está fácil sonhar, somente depois da pandemia está muito difícil. Eu vou te responder, é quase uma piada, não é piada, é muito sério. Como diz o Gastão Wagner, ele fala assim mesmo, eu vou brincar, mas é sério. É sério mesmo, assim, eu estou encaminhando para a minha aposentadoria no SUS, na saúde coletiva, já está em processo, né? E para os usuários eu digo que, porque eu sou usuária, eu me vejo como usuária, claro que sou usuária do SUS, e realmente uso o SUS, gosto de receber cuidado de saúde no SUS, embora eu tenha convênio, enfim, quem é trabalhador e tem o serviço oferece convênio e acaba usando às vezes, mas eu tenho um respeito pelo profissional do SUS e me sinto mais cuidada, e tenho sintomas, como todo mundo, e nessa pandemia se intensificaram os meus sintomas, e nas reuniões eu faço grupo de usuários, rodas de conversa, né, para discutir associação e tudo mais, né, ajudando a discutir políticas de saúde coletiva com os usuários. E o que eu tenho dito para eles é que eu sou usuária, mas que como eu sou trabalhadora, toda vez que eu entro num projeto ou num movimento de controle social, eu sempre priorizo o lugar de trabalhadora, né? E aí na gestão, lugar de gestão. Então, que aposentando, eu vou poder atuar como usuária. E é isso que eu pretendo de verdade, não é brincadeira. Eu pretendo realmente trabalhar com os usuários, como usuária, né? E é para esse lugar que eu acho que dá para ir, ser usuária e fazer controle social, que é isso que nós precisamos retomar no Brasil, porque era o que nós tínhamos mais avançado e é o que nós mais regredimos, foi no controle social, com certeza. Essa é a nossa grande conquista, trabalho popular, né, o controle a partir da população, né, a coisa feita pelo popular, né? Então é por aí, eu acho que é o único caminho, né, de retomar o controle social, urgente, para ontem. Ok, obrigada a você pela pergunta. A Maria agradeceu a você, Marisa, pela sua maravilhosa fala, que sempre nos dá força e coragem para continuar em nossa busca. Muito obrigada. E aí eu faço das palavras dela as minhas. É muito bom ter essa contribuição aqui hoje. As perguntas estão sendo muito ricas e eu queria já deixar a minha pergunta também. Você, como sendo aí militante, né, na saúde coletiva, como você disse, eu queria te perguntar quais foram os efeitos de todo esse retrocesso, de toda essa mudança que a gente teve na saúde mental para você, referente ao seu trabalho. Você sentiu que te deu mais força para continuar, ou teve um certo momento ali em que você se sentiu desanimada, ou às vezes até triste mesmo, por estar vendo tudo aquilo acontecendo à sua volta? Vocês estão fazendo uma pergunta muito difícil. Não tem como não estar um tanto triste, não só pela luta antimanicomial, mas pelo que nós estamos vivendo politicamente, a pandemia, o lugar que o Brasil está ocupando na história,
nesse momento que o cuidado é uma das questões mais graves que nós estamos vivendo historicamente. Então, não tem como, tá muito difícil, não tá fácil, não. Enfim, eu costumava dizer que eu sou brasileira e não desisto nunca. Acho que brasileiro não desiste mesmo, mas está difícil falar isso atualmente, não está fácil. E tem vários retrocessos que são muito angustiantes. Eu vou lembrar um que, na época, me revoltou bastante. Existia um projeto em São Paulo chamado Projeto de Braços Abertos, que trabalhou com os usuários, com pessoas em situação de rua, com o pessoal da Cracolândia, e foi um projeto fantástico, uma ONG que foi abraçada, né, entrou no governo municipal, entrou na rede, né, de saúde, na rede social da cidade de São Paulo, e começou a se desenvolver projeto com os moradores de rua e com grandes avanços, né, eram motéis dirigidos por profissionais, inclusive uma psicóloga do Uberlândia, que foi nossa coordenadora de saúde mental por um período, deixou a gestão aqui, porque foi assumir a gerência de um desses hotéis. Eram moradias, e as pessoas, para morar ali, elas tinham um processo, um projeto, uma contribuição financeira mínima, eles tinham que ir se inserindo no trabalho e renda, né? Tinha um gerente naquele hotel, às vezes profissionais, que também viravam moradores, e realmente a resposta ao cuidado, a pessoa em situação de rua e com uso abusivo de álcool e outras drogas foi se construindo, eles construindo, né? Aquela velha frase lá da Convenção Mundial de Saúde da pessoa com deficiência, nada sobre mim sem mim. Então, nada era feito sem que o usuário estivesse construindo junto a sua moradia, o seu lugar de moradia, seu projeto, a forma de contribuir. Então, eles mesmos criavam as regras e eles tinham que cumprir as regras. Então, estava tendo um sucesso, um avanço nessa questão que, inclusive, vocês perguntaram, né, do cuidado da pessoa usuária de álcool e de drogas, da pessoa em situação de rua, né, era a lógica da redução de danos, e foi um projeto realmente fantástico. E, de repente, esse projeto foi desmontado, pararam de oferecer suporte ou de fazer parte de uma rede de saúde. E, para além disso, houve uma intervenção da polícia mesmo, na Cracolândia, no projeto. E quando eles invadiram essas residências, esses hotéis, eu senti como se minha casa estivesse sendo invadida. Eu falei, se eles podem invadir a casa deles, que é a casa deles, é uma casa que eles construíram dentro do projeto, um lugar de moradia, de busca, de conquista, de arte, de cultura, eles podem invadir minha casa também. Né, a casa de cada um de nós, de qualquer cidadão. Né? Lógico que as pessoas que são excluídas, né, as minorias, porque são tirados dos seus direitos, não é minoria em termos de quantidade, né, gente? Minoria porque são minorados os direitos, eles não são enxergados, né, não são vistos, e por isso são mais invadidos, mas se são invadidos. Se qualquer cidadão perde direito, é que nem a história da vacina agora, né? Se não vacinar um, não vacinou ninguém. Né? E se um cidadão perde direito, todos perdem. Então, foi um momento muito difícil. E tem aumentado. E aí, com a pandemia, essa angústia aumentou, com certeza. Mas ela já vinha acontecendo. Não foi só a pandemia, não. Né? Já vinha acontecendo um processo de angústia, sim. Difícil, de luta, mas voltemos e vamos lutar, né? Não tem muito lugar. Se a luta precisa intensificar, então o jeito é intensificar. Vamos para a luta. Muito obrigada, Marisa, pela resposta. Como a gente já está se aproximando do horário da mesa 1, eu acredito que a gente já pode encerrar as perguntas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta que não fez ainda?
pode ficar à vontade, que a gente vai ter tempo para mais uma pergunta. Então, gente, já que ninguém se manifestou, a gente vai encerrar as perguntas e agora a gente vai conduzir aí o sorteio. Acho que Marcelo, todo mundo não se inscreveu ainda, né, Marcelo? Como que tá? Rapidinho, como ninguém falou, deixa eu só aproveitar. Eu queria aproveitar para te agradecer, Marisa. Eu acho que a informação é muito importante, né? Então, é muito conteúdo, né? Você fez um excelente trabalho conseguindo apresentar tanto conteúdo em um tempo tão hábil, porque a gente sabe que o tempo foi curto, mas a história é muito grande, realmente. E eu acho que, assim, a gente precisa realmente ter esses conhecimentos, porque a informação é tudo. A gente precisa, igual quando a gente pega para assistir aqueles documentários, né, ouvidores de vozes, Holocausto Brasileiro, principalmente o Holocausto Brasileiro, eles geram um choque grande na gente, né? Então, eles promovem uma expansão de conhecimento, de entendimento. Então, isso é necessário para a gente poder começar a pensar em formas de mudar alguma coisa, né? Só queria deixar isso claro e te agradecer. Ok, muito obrigada, Marcelo. Também queria aproveitar e agradecer, acho que eu já posso ir encerrando a minha fala, né? É isso? A gente pode encerrar, então? Isso, Marisa. Como o Marcelo já formalizou os nossos agradecimentos, acredito que ninguém mais tenha nenhuma pergunta a fazer. Então, muito obrigada pela sua contribuição e vamos continuando aí com o evento, gente. Eu gostaria também de agradecer o convite do grupo de alunos que organizou o evento. O evento está fantástico, belíssimo. As mesas que virão, né, são muito, muito importantes, com profissionais extremamente importantes. A presença do Paulo Delgado é um orgulho, né, uma grande referência nacional para nós. E eu queria agradecer ao grupo de alunos, ao Fred, que está junto com os alunos organizando esse evento, pelo convite. Agradecer a FATRA, que é um lugar onde estou trabalhando hoje, tenho orgulho de trabalhar. Inclusive, assim, eu vi a Carol aqui algumas vezes, falar do trabalho da Clínica Escola, que tenho tido, junto com a Natália, né, como profissionais, e sob a coordenação da Carol, está sendo um trabalho muito importante. Acho que a gente está virando uma referência e a gente tem que manter esse cuidado, né? Então, está sempre avaliando e cuidando isso. E muito obrigada a vocês por essa parceria. Obrigada ao Tiago, nosso coordenador, né? Obrigada a toda a equipe de direção da FATRA. E um prazer estar aqui. E sempre, né, um movimento, para mim, um movimento de luta. Espero que tenha contribuído também para as pesquisas, para o conhecimento, para a busca, para o autocuidado, para o cuidado do cidadão em geral, o cuidado do louco, o respeito, o amor por essas pessoas maravilhosas, adoráveis de conviver. E continuemos na luta, né, pelos direitos humanos, pelos direitos de cidadania. Muito obrigada.